Obrigado aos deuses do futebol por essa final. Chegamos ao fim da Copa do Mundo de 2022 com a final digna dos grandes momentos da história do futebol, né? Talvez uma das mais importantes finais de todos os tempos, né? Lembrando que o futebol não começou em 2000 não, tá, molecada? Então é importante lembrar que o futebol tem muita história, mas sem dúvidas nenhuma, né? Uma final digna de virar livro, digna de virar filme, com dois protagonistas absurdamente importantes e gigantescos. Estamos falando de Argentina e França, estamos falando de Lionel Messi e de Mbappé, né? Cara, que jogaço de bola, né? Taticamente, tecnicamente, que jogaço de bola do ponto de vista emocional. Aliás, acho maior apenas do que a quantidade de gols e emoções, né? Foram as lágrimas do Di Maria antes, depois, com gol, sem gol, enfim, né? Jogadoraço de bola, aliás, Lionel Scaloni, mais novo treinador da Copa, mostra que a escola argentina de treinadores, infelizmente, deixou a nossa para trás há muito tempo, tá? Assim, não dá nem para se comparar a qualidade, a quantidade de treinadores argentinos com grande destaque no cenário internacional, com a quantidade de treinadores brasileiros e o próprio entendimento sobre futebol, sobre estilo de jogo e afins, né? Tivemos uma final que para mim mostrou como, aliás, os dois treinadores, tá? O Didier Deschamps mudou o jogo no segundo tempo, né? As decisões dele, né, recolocaram a França no jogo de alguma forma, né? A França volta melhor no segundo tempo, mas uma final para coroar o Lionel Messi como o maior jogador da sua era. E eu não gosto desses comparativos, até porque o Pelé tá num patamar diferente dos outros. Pelé é extraterrestre, aí vem o resto, né? Mas de sua era, se havia alguma dúvida, como diria meu amigo Rodrigo Castro, né? Se havia alguma dúvida entre Messi e Cristiano Ronaldo, quem era o maior, essa dúvida foi de fato diluída, né? Externalizada para a sua definição ontem, né? Lionel Messi é um monstro, tá? É um monstro, um gênio. Jogou muita bola durante essa Copa, merecidamente foi o melhor jogador da Copa. Um jogador que fez gols em todas as fases dessa Copa. Foi o vice-artilheiro, tá com 7 gols, né, atrás apenas do outro monstro que dignificou em muito a vitória argentina, que é o Mbappé, né? Aliás, só ele e o Hurst em 1966 fizeram 3 gols em Copa do Mundo. Ele é um dos poucos jogadores que tem gols em 2 finais de Copa do Mundo, né? O cara, que jogaço, né? O primeiro tempo muito bem definido taticamente, a Argentina massacrou, a França não entrou em campo, literalmente, porque a Argentina não deixou. O Scaloni vem com o Di Maria na ponta esquerda, que não é a posição dele. O Di Maria acabou com o jogo, acabou com o primeiro tempo. Enquanto ele esteve em campo, a França não conseguiu produzir, né? Um baita do jogo do Enzo Fernandes, do Depou e do McAllister. Esse Depou corre o jogo todo, tanto é que quando ele cansou, a Argentina tomou os gols, né? Até o Otamendi foi bem, apesar do pênalti ontem, até o pênalti ele foi muito bem, né? Então, Molina, aliás, o Scaloni não teve medo de colocar os jovens jogadores. O Enzo Fernandes, para mim, a revelação da Copa, merecidamente, mas mais que isso, né? De revelação, Enzo Fernandes tem nada para quem acompanha o futebol sul-americano e já viu o Enzo desfilando o seu futebol no River Plate e sabe que ele é um jogadoraço de bola, hoje joga no Benfica, um baita do jogador de futebol, né? O Messi fazendo aquilo que um craque tem que fazer, decidindo o jogo, lance curto, pegando a bola e dando passe na hora certa, prendendo a bola na hora certa, dando o drible na hora certa, né? Finalizando na hora certa, né? Ou seja, que os nossos jogadores se inspirem, né? Aqueles que são craques com a bola no pé se inspirem com o jogo do Lionel Messi fora ou distante da bola,
né? O Messi é um jogador raro, mas ele é raro pela inteligência, né? Sabe prender a bola no ponto certo, ele sabe dar velocidade ao jogo, ele não chama a falta no lugar que não tem necessidade, que não causará perigo, ele se aproxima da área, que a área de alguma forma o protege, ele vira o jogo na hora que precisa virar. O Lionel Messi, o lance do segundo gol ontem é uma obra-prima de um contra-ataque muito bem estabelecido, com passes simples e curtos, né? Como tem que ser. Né? Sem contar as viradas pro Di Maria, ele matou a seleção francesa, tanto é que o Deschamps teve que tirar o Dembélé e o Giroud com 40 minutos do primeiro tempo, porque senão a sacola ia ficar cheia. Ia ficar cheia mesmo. E aí ele colocou velocidade e mais precisão no processo de marcação, que vai cansou os dois externos, ou os dois pontas abertos da seleção argentina. No segundo tempo, com as mexidas, o Deschamps colocou o meio-campo da França um passo à frente. Né? E mesmo assim, as melhores chances ainda eram da Argentina, até um pênalti bobo do Otamendi. E esse pênalti bobo do Otamendi coloca o Mbappé no jogo. Faz 1 minuto e 30 segundos depois, numa jogada maravilhosa, no erro do Messi, né? O Mbappé faz um golaço de bate-pronto depois de uma tabelinha, né? Golaço, e depois uma infelicidade, né? Do Montiel, que havia entrado no lugar do Molina, né? Aqueles pênaltis de bola de finalização na mão, né? E o Mbappé faz 3 gols e fica marcado para a história, mas não como Lionel Messi, né? O goleiro da Argentina, Martinez, evidentemente é uma figura, apesar daquele gesto horroroso no final do jogo, é uma figura que merece os nossos cumprimentos, porque foi o goleiro da Copa pela personalidade, pela defesa de pênaltis nas fases decisivas e pela defesa que ele fez no final do jogo. Calma, ontem tinha jornalista falando que é a maior defesa das Copas. Gente, pelo amor de Deus, existe futebol antes do ano 2000. Beleza pra vocês? Existe futebol antes do ano 2000, né? Você tem Casillas fazendo a final uma defesa na final contra a seleção holandesa absurdamente gigantesca. Você tem Gordon Banks, você tem Yashin, você tem Gilmar dos Santos Neves. Então, por favor, calma. Diminua um pouco a empolgação, a euforia, porque existe futebol antes do ano 2000, tá? O que faz, inclusive, com que a gente entenda o tamanho e a dimensão do Pelé, né? Que com 28 anos tinha 3 Copas do Mundo, né? E já era considerado o jogador do século. Pelé é um outro patamar, mas sem dúvidas nenhuma, essa Copa coroa, né, com maestria e com muita honradez uma carreira absurdamente gigantesca de Lionel Messi. Messi, você é o cara, sacou? Massacrado nas derrotas, mas deve ser supervalorizado nessa que é a maior vitória da seleção argentina em Copas do Mundo. E eu digo por quê, tá? Na Copa de 78, uma Copa manchada e marcada, né, pelos trâmites estranhos ali, numa derrota da seleção peruana para a seleção argentina de 6-0, que tira o Brasil da final da Copa, né, na ditadura, a Copa na Argentina, no período ditatorial do Videla, né, uma das ditaduras mais violentas, né, da história da América Latina. Na Copa de 86, depois da Guerra das Malvinas, Maradona, com a famosa lá na mão de Dio, né? Ou seja, nas mãos de Deus, faz aquele gol de mão contra a seleção inglesa, né? Que leva a Argentina para a final. Né? Então, assim, você tem 2 finais, você tem 2 títulos questionáveis, né, com trajetórias questionáveis. Esse não. Esse a Argentina perdeu o primeiro jogo com a Arábia Saudita, foi lá e ganhou do México, foi lá e ganhou da Polônia, passou sufoco contra a Austrália e ganhou, ganhou da seleção holandesa, que era uma seleção muito forte, ganhou da seleção da Croácia sem nenhum tipo de percalço, e foi lá e fez um jogo tático contra a seleção fortíssima da França, gigantesco, né? A seleção francesa que tem seleção para mais 2, 3 Copas, tá? Tava sem Benzema, tava sem
Kimpembe, tava sem Pogba, sem Kanté, Matuidi, ou seja, tava sem uma leva, sem a sua espinha dorsal, que poderia inclusive dar um caráter diferente a essa seleção. Ela se tornaria ainda mais favorita, né? Mas tem Mbappé, e que jogadoraço, né? Então, cara, felizmente agora a gente vai ficar viver aquele chamado depressão pós-Copa, né? Infelizmente terminou a Copa do Mundo de 2022. 2026 tem mais, lá na América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá, né? Mas somos brindados, o Messi foi brindado com uma baita final, 3-3 no tempo normal, prorrogação, pênalti, né? 2-2 no tempo normal, 1-1 na prorrogação, pênaltis, né? E a vitória da seleção argentina e o tricampeonato mundial. Tá certo? Então, um parabéns à seleção argentina, um salve para Lionel Messi, que a sua carreira seja brindada com essa taça, porque você merece, Lionel. Você é um cara, você é um baita jogador de futebol, o maior dessa era, tá certo? Ficamos aqui, galera. Flávio na Copa. Se o projeto, se vocês gostaram, dê um like aí, dê uma curtida, comente, tá? Divulgue. E quem sabe a gente não volta ano que vem. Tem alguma coisa na mente aqui de um projeto para esportes. Então, quem sabe ano que vem a gente não volta aí batendo papo sobre esporte. Pode crer? Sobre futebol, evidentemente, aqui nesse espaço. Pode crer para todo mundo? Um beijo para vocês. Flávio na Copa. Feliz ano novo, boas festas. Tamo junto, galera. Valeu, fui!